estranha? Tiago, meu bem, bom dia. Oi, Tiago, liga a câmera pra gente aí. Você tá me ouvindo bem? Oi, Andréia. Oi, Tiago. Ah, não, deixa a gente ver você aí. Os meninos estão curiosos. Ah, tá, apareceu agora. Apareceu. Tiago, é o seguinte, vou fazer só uma introduçãozinha aqui, tá? E aí depois a bola é com você. É mais Tá. um bate-papo mesmo. Eu sou madrinha dessa turma, eles me escolheram, fiquei super feliz. Eu tenho um carinho super grande por essa turma, um carinho muito especial. E aí eu falei para eles que eu conheci uma pessoa que poderia dar vários conselhos bons, no sentido acadêmico, no sentido. Porque você estuda desde que eu te conheço, né? Desde que você se entende por gente, não é, Tiago? Você Pois é. emendou graduação, mestrado, doutorado, não é? Você foi emendando uma coisa na outra. Então, eu acho que não tem pessoa melhor para explicar, assim, o que eles podem fazer para seguir o mesmo caminho. Tem gente que não sabe qual curso fazer, estão no segundo ano ainda. O que você Uhum. tem para falar para esses meninos? Aí eu vou deixar vocês livres para perguntar, para falar, enfim. Passa a bola para você. Tiago, se é presente, é com você. Bom, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a Andréia pelo convite. Fiquei muito contente. Eu já tinha vindo uma vez para o FTM, né, dar um mini curso acho que foi pro segundo ano também, não foi, Andréia? Foi na Semana da Ciência e Tecnologia. Eu não lembro, é o ano. Foi É, 2016, Thiago? Acho que foi foi, né? 16. 4 anos já. Já precisa fazer voltar de novo. Então, eu vim aí, fui aí conhecer a estrutura, os professores e tal. Eu dei dois mini cursos, um sobre o currículo Lattes e outro sobre Shakespeare, que é o autor que eu estudo desde que eu me entendo por gente. E a Andrea me convidou, né, para a gente bater um papo, dar umas diretrizes, né, conversar um pouquinho o que que é essa jornada acadêmica, o que que é mestrado, o que que é o doutorado, né, os possíveis cursos que vocês podem escolher. Claro que assim, eu vou dar uma puxada na sardinha para o curso de letras, né, porque é a minha área, a área da Andrea, para dar uma, quem sabe, né, a gente já não tem futuros calouros, né? Bom, gente, a minha trajetória começa na graduação mesmo, né? Que eu estudei o videoclipe Thriller do Michael Jackson, em que eu analisei os efeitos de ficção e de realidade pela teoria da semiótica francesa. Semiótica, para trocar assim, em poucas palavras, para não adentrar muito na teoria, é uma teoria do significado, é uma teoria em que você vai explorar a produção de sentidos. E existem três níveis onde você explora o texto, qualquer tipo de texto, pode ser uma charge, uma piada, qualquer tipo de texto. Então são três níveis: é o fundamental, o narrativo e o discursivo. Depois eu posso dar uma dica de textos bem didáticos para vocês adentrarem, fazerem algum trabalho aí com a Andrea, que é bem bacana. No meu mestrado, eu trabalhei a teoria de tradução, especificamente no par português e inglês, com ênfase na peça Hamlet do Shakespeare. A gente sabe, vocês devem ter estudado pelo menos um pouquinho no Renascimento, que Hamlet é uma peça trágica, é uma peça muito densa, que vai falar muito sobre a questão da filosofia, tipo ser ou não ser, né? A questão da vingança, né? Que é o tema que, né, vai permeando toda essa narrativa. E para o meu objeto de estudo, eu escolhi a cena dos coveiros, que é a cena que vai fechar justamente a peça. Por que essa cena? Ela se caracteriza com um aspecto que a gente chama de alívio cômico. Alívio cômico é aquele momento que você, né, enquanto espectador ou enquanto leitor, precisa ter uma pausa, né, de toda a tragédia anterior que foi se sucedendo, né, respirar, se divertir um pouquinho, até, né, extravasar, e aí depois se preparar para o desfecho, né, que seria então a morte do príncipe. E no meu doutorado, eu estudei uma adaptação de Romeu e Julieta, outra peça trágica, também densa,
Só que eu peguei uma adaptação infantil pela Turma da Mônica. Depois eu posso até disponibilizar o link do vídeo para vocês assistirem. É live action, né? São atores mascarados interpretando os personagens da Turma da Mônica que estão interpretando Romeu e Julieta. Então, a gente vai ver que tem todo um diálogo, né, tanto com o texto shakespeariano, caso vocês tenham lido, né, em algum certo momento, mas também com as histórias em quadrinhos, né, com as particularidades que existem dentro dos quadrinhos, que são as picuinhas, né, entre a Mônica e o Cebolinha, a Gula da Magali, o Medo de Chuva do Cascão e os outros personagens que aparecem ali. Mas o enfoque nesse espetáculo são os quatro principais: a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. E como que isso junta com a minha vida acadêmica? Eu tenho pais, professores, a minha avó, que foi uma das pioneiras aqui da cidade, era professora, então a gente tem uma formação assim de leitura muito, um incentivo à leitura muito grande, né, por conta da família. E eu quis engatar justamente nessa jornada acadêmica porque eu vejo que a universidade, ela é um espaço em que você vai somar conhecimentos, aquilo que vocês estão vendo com a Andrea e com os outros professores no decorrer do curso, seja o tecnólogo ou no curso do ensino médio, são bases. E aí depois, quando vocês adentrarem na faculdade, que vocês vão ver isso de forma mais aprofundada. E por que letras? Como o próprio nome diz, né? Letra significa, então, um ato de leitura, um ato de interpretação, também é um curso que prepara você para despertar o teu senso crítico, ou se você já tem um senso mais acurado, vai sendo aperfeiçoado. E a vantagem é que quando você vai estudar letras, você tem um conjunto de obras literárias que vocês podem analisar, desde histórias em quadrinhos, séries de televisão, música, poemas, poesias, texto verbal mesmo, que seria o próprio texto escrito. Também vocês podem estudar dentro do curso de letras a correspondência do texto para o cinema, do texto para a televisão, a questão da adaptação. Então, assim, é um espectro, né? É um conjunto, é um curso guarda-chuva, vamos assim dizer, que dá para vocês estudarem muitas nuances, né, dos textos que vocês gostam, das obras que vocês gostam. Então, é fantástico a abertura do curso de letras. E assim, a jornada acadêmica, como mesmo diz, ela é uma jornada. Algumas pessoas costumam dizer para nós que assim, a jornada encerra quando você entra no doutorado ou termina o pós-doutorado. Depois eu posso até passar essa pergunta aqui para André. Eu acho que o tempo todo, Andréia, a gente é aluno, né? A gente nunca deixa de ser aluno, né? O que você acha? Não, o tempo inteiro. Eu aprendo com os meus alunos, acho que toda aula, eles lançam exemplos, dialogam com outras coisas. Estou aprendendo o tempo inteiro, não é? A gente é aluno 24 horas, o tempo todo. Aluno da vida, aluno do próprio aluno, não é? Acho que é difícil a gente ter o nariz empinado, e tem gente que acha que sabe tudo, não é? E quer impor, acha que tem o título de doutor e acha que domina todo o conhecimento. Eu tenho pena dessas pessoas que a gente está aprendendo o tempo inteiro, não é? Você concorda comigo? Concordo. A gente conheceu algumas pessoas assim, né, no nosso doutorado, né? Não é, Tiago, gente, naquela UFO tem um monte de gente lá que tem um ego, né? Tem. Não é? Meu Deus. Eu vi falar dos meus alunos que as pessoas que mais dominam o conhecimento são as mais simples, Tiago. A exemplo da Quênia, né? Exemplo, assim, de várias pessoas que eu conheci ali no campus, ali na UFO mesmo. As mais simples, aquelas que falavam mais, de forma mais simples, eram as pessoas que mais dominavam, que tinham mais conteúdo, né? Me corrija se eu estiver errada. Não, tá certíssima. Tá certíssima. A Kênia mesmo, que foi a orientadora dela, ela é fantástica.
Eu conheci a Kênia, né, nas idas e vindas dos corredores. O Luiz Humberto, que foi o orientador dela de doutorado, também é um cara magnífico. A especialidade dele é teatro. Então, o cara, assim, entende muito de Mas você não dá teatro. nada para a pessoa, não é, Tiago? Não, Quem vê a Kênia falando, acha que ela não entende nada de nada. Não, ela brinca, gente. Ela é uma pessoa super extrovertida e ela faz cada brincadeira. E você fala assim, essa mulher aí tem pós-doutorado. As pessoas julgam pela capa, não é? a Quem Joana, sabe, a Joana, é verdade. Tiago, mas assim, os meus alunos, eles estavam comentando comigo outro dia que muitos não sabem que curso fazer. Às vezes os pais querem que eles façam uma coisa e eles talvez nem sabem muito bem se concorda com os pais, se seguem um destino próprio, opinião própria. Como que você escolheu? Ah, você falou que escolheu letras por influência e da família, tinha muita família professor, incentivou a leitura e tudo mais. Mas para quem não quer fazer letra, vamos pensar que nessa turma aqui não tem ninguém que queira fazer letras e que queira seguir um outro rumo, mas não sabe que curso fazer. O que você falaria para esses meninos? olha, essa questão assim da essa grande indecisão, né, que a gente vê muito, principalmente no ensino médio, né? Eu tenho sobrinhos agora que estão na faculdade, mas também quando eles estavam no ensino médio, estavam naquela dúvida que carreira que seguir. É, porque assim, a gente tem todo uma, uma, vamos assim dizer, uma imagem, né, da família, porque todo mundo cria uma certa projeção. Ah, fulano vai ser médico, fulano vai ser advogado, fulano vai ser, por exemplo, um agrônomo ou um engenheiro. Então, assim, existe uma grande expectativa da família em cima dos filhos ou dos sobrinhos, né, da geração mais jovem, né? Eu digo o seguinte, quando a pessoa assim está meio que indecisa, para vocês que estão no ensino médio e estão fazendo já o curso, né, integrado a um curso tecnólogo, vejam as matérias com quem vocês têm mais afinidade, as matérias com as quais vocês mais se destacam, as matérias que vocês falam assim, ó, se você me der um livro de química para eu ficar 4 horas, eu devoro. Então, assim, significa que você pode seguir para o caminho, por exemplo, de farmácia, é, biomedicina. Então, assim, existem áreas muito correlatas, mas tem que tomar muito cuidado porque tem a questão do campo de atuação, que é muito diferente. Bom, eu, eu sugiro sempre assim, veja a matéria com as quais vocês têm mais afinidade, o que vocês gostam, né, sobre para quem, por exemplo, quem gosta aqui, por exemplo, de pessoas, pode partir para, por exemplo, para enfermagem, que não é um campo muito valorizado, porque as pessoas criticam muito os profissionais da saúde ou criam um certo estereótipo, né, do que seria o enfermeiro e tal. Gente, outra possibilidade seria o seguinte: vocês conversarem com profissionais da área para vocês terem um entendimento melhor do que é a vivência deles, por exemplo, no campo, no laboratório, né, no palco, para quem quiser trabalhar teatro, ou música, né, para quem gosta de compor música e tal. Então, assim, eu sempre sugiro assim que vejam as matérias com que vocês têm mais afinidades. Parece que tem alguns sites de teste vocacional online, então vocês podem fazer online, então vocês já vão ter um parâmetro, né, do que vocês conseguem, né, afunilar, né, as escolhas de vocês e aí vocês vão vendo, né? Outra coisa, dependendo da universidade que vocês querem estudar, seja a UFO, a UFMG ou qualquer outra universidade, vamos supor, meu curso deu farmácia, né? No meu teste vocacional. Então, veja lá, por exemplo, no Guia do Estudante, que é um site online, o que é a profissão do farmacêutico? Gente, farmacêutico não é balconista, tá? E tira essa ideia de que farmacêutico só fica no balcão. Farmacêutico é aquele profissional que vai justamente, né,
contabilizar as gramas, as miligramas de todos aqueles medicamentos que a gente precisa tomar. Tudo isso passa por um farmacêutico. Tanto é que, assim, se vocês olharem nas bulas de remédio, tá lá marcado responsável técnico, farmacêutico fulano ou técnico farmacêutico ciclano. Então, assim, essa pessoa é muito responsável, né, pela nossa qualidade de vida e etc. Então, o que eu sugiro justamente, veja o guia do estudante, vejam as profissões, Ô, converse com... Tiago, Oi, deixa eu ver se eu entendi, então. Você está sugerindo para os meninos para não se embasar só no estereótipo da profissão. Porque a gente vê, por exemplo, algumas profissões super valorizadas e outras nem tanto. Mas talvez na prática é algo que pode dar prazer, sim, porque a gente não pode ficar só naquela questão superficial da profissão, é isso, né? isso. Porque assim, gente, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. O médico. Todo mundo almeja, né, fazer um curso de medicina, Uhum. né? Mas assim, vocês têm facilidade de lidar com sangue? Vocês têm facilidade de poder lidar com um cadáver? Vocês têm facilidade de poder estudar o corpo humano, né, fazer aquela dissecação, né, estudar órgão por órgão para tentar descobrir o que causou a morte, porque medicina é um campo assim, claro, ele é muito amplo, né, existem várias especialidades, mas não é porque o termo médico, claro, tudo isso tem toda uma tradição lá da Idade Média, quando começaram a surgir as faculdades de medicina, as faculdades de direito. Então, por isso que todo mundo tem aquela convenção de falar assim: se é médico, é doutor, se é advogado, também é doutor. Mas tem que tomar muito cuidado, porque existem médicos e médicos, advogados e advogados. Então, existem muitos profissionais que realmente são bons e tem gente que tá, às vezes está ali por imposição, por conta do contexto, né? Da família e tal. E aí agora, isso mesmo, Gabriela, a discussão agora é essa, doutorado, doutor é só quem tem doutorado, justamente isso. Então, esses tempos foi engraçado, eu vou até compartilhar um exemplo. Eu fui visitar uma amiga minha, que ela é advogada, que ela ganhou bebê e tal, e ela só tem especialização, né? Então já é um nível um pouquinho maior da graduação. Aí conversando com ela, tal, parará, porque meu pai também era advogado, então eu entendo um pouquinho do jargão técnico ali. Aí eu falei, então, pós-graduada Jéssica, ela queria me bater depois. Ela falou assim: não, eu não sou pós-graduada, eu sou doutora Jéssica. Eu falei, não, você para mim é pós-graduada porque você tem especialização. Pós-doutor sou eu, tá? Vamos tentar nivelar as coisas aí, ok? Outra vez também, fui fazer uma consulta, né, de rotina, tal, conversar com uma médica, etc. Aí falei dos meus sintomas e tal, graças a Deus não era Covid, mas exame de rotina. Aí eu falei assim, então, residente, né? Porque o bacharel, quando o cara vai fazer medicina, ele precisa fazer a residência, né? Por conta que é uma exigência, né? Daí ele falou assim, não, mas eu não sou só residente, eu sou, né, eu sou doutor. Eu falei, não, mas para mim você é residente, então, né, tá meio que é, divergente aí. Mas vamos lá, pode falar um pouquinho aí, André. Acho que talvez o pessoal queria fazer pergunta e tal. Tem uma pergunta que a Erika ela colocou lá em cima no chat. Ela está falando aqui, como escolher entre duas áreas que são bem parecidas? Eu imagino, talvez, sei lá, enfermagem, medicina, biotécnica, enfim. Quando a pessoa está assim, já descobriu mais ou menos que é das exatas, já sabe que não vai para o lado dos humanos, mas ainda assim está na dúvida, o que fazer, Tiago, com profissões parecidas? Érica, você tá pendendo para que lado? Já me responde aí. Biológicas, e qual que é a outra, hein? Ah, deve ser para ciências biológicas. E aí, no caso, Érica, quais? Biologia e biomedicina. Ah, tá. Biologia e biomedicina. Isso. Como que decide, Tiago do céu? Não sei, não. Ajuda aí.
Pede ajuda aos universitários, aí do 1 milhão. Érica, então, você quer fazer biológica, certo? Ó, então eu vou tentar separar para ver se te ajuda. Vamos começar então com biologia, né? Existem duas modalidades de biologia. Tem a licenciatura e tem o bacharelado. A licenciatura, como o próprio nome diz, já é voltada mais para atuação no ensino de educação básica, né? Para cursos de ensino médio. O bacharelado, ele já é um campo mais voltado para pesquisa. Então, você pode explorar vertentes da biologia que você goste. Por exemplo, botânica, genética, ahn, fisiologia, né? Estudos de células, estudos de algum componente, um componente do corpo, um certo líquido. Então, assim, a biomedicina, ela, como o nome diz, é medicina de vida, mas ela é mais voltada especificamente para análises clínicas. Então, vamos supor, você vai fazer um exame de sangue, né, de um paciente, você recebeu o sangue de um paciente, né, que foi feita a coleta, e de acordo lá com o laudo que o médico pede, né, de acordo com os exames, você vai fazer uma análise mais clínica para ver como é que está, por exemplo, o nível de colesterol, o nível de células brancas, níveis de células vermelhas. Então, entende assim, que biomedicina é uma coisa mais voltada para análise clínica, coisa mais voltada para laboratório. Então, claro, existe essa nuance de você também trabalhar algo também na questão da docência, mas aí e te exige uma especialização na área de didática, porque eu sei que biomedicina, como é bacharel, não tem a disciplina de didática. A biologia, já no caso, você pode explorar também um campo bem diversificado, biologia marinha, estudar fauna, estudar biomas, flora e etc. Então, depende muito o seu interesse. Por exemplo, eu tive um professor de biologia que a formação dele era biologia marinha. O cara entende tudo de biologia marinha. Se eu falar para ele me dar, falar para mim, se eu falar para ele sobre falar de um peixe, ele vai dizer para mim todo o nome científico, nome atual, tipo de família, toda a classificação. O cara é uma biblioteca ambulante. E ele é fantástico. Agora ele aposentou, tal, mas ele é genial. Mas era um grande professor de biologia. Mas eu não quis seguir para a área porque realmente eu gosto mais também do inglês, porque eu sou apaixonado por língua inglesa. Talvez, quem sabe, né, a Érica pode ver mais para frente. Outra coisa, Érica, dependendo da universidade onde você quer estudar, veja a ementa das disciplinas. As ementas ajudam muito. Então, vendo assim, o que se estuda naquela disciplina, você já consegue ter uma nuance qual que é o direcionamento voltado para o curso. Essa é uma dica também que eu te dou. Pode ajudar bastante também na hora de você definir o teu vestibular. Alguém mais quer fazer pergunta? A Gabi, eu acho que ela vai fazer pelo microfone, vai usar o fone, né, Gabi? Ou você vai digitar? Eu vou falar, é mais fácil. Aham. Primeiro eu quero pedir desculpa, porque eu não vi o começo da fala do Thiago, que eu tive que atender algumas pessoas aqui. Enfim, problemas de EAD. Então, eu não sei se você falou, Thiago, mas a questão de morar fora. Não sei se você morou fora da cidade onde fez a faculdade. E como é que você, tipo, lidou com isso? Porque é muito difícil, às vezes, a gente pensar em sair de casa, tem toda essa questão. Eu queria saber como é que foi. Tiago, fala de onde você é. Eu acho que você não falou, né? De Ah, onde você não. é, né? Não. Aproveita o gancho e responde a pergunta aí da Beleza. Gabi. Tá. Tá. Érica, de nada, espero que eu tenha te ajudado, viu? Gabriela, eu sou natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. Aí eu caí de paraquedas em Uberlândia, né, para fazer o doutorado e ainda tive o prazer de ter a Andrea como colega. Então, essa questão de você realmente morar fora de uma cidade que às vezes é muito longe e tal, o que eu te oriento? Vamos supor, você quer estudar, por exemplo, lá em Uberlândia, que é pertinho daí, 200 quilômetros mais ou menos, né, Andréia? 10 e pouquinho, isso. 200 e pouquinho.
Tá, 3 horas de viagem, de carro. suponhamos, você vai lá para Uberlândia, né? Vai estudar lá na UFO, né? De preferência, né? Por favor, né? E como que funciona, então, essa questão de você mudar fora? Procure kitnets, apartamentos, dependendo, procure repúblicas só de meninas, no caso, né? Ou repúblicas mistas que tenham os dois, né? A menina e o menino junto, mas que haja, né, um grande respeito, né, da parte dos dois. E ver também a questão do orçamento, quanto que cobra, porque assim, quando você está dentro da universidade, dentro da graduação, você tem direito, pelo menos quando eu estudava lá em Uberlândia, você tem direito, né? Você tem direito ao acesso ao RU, então você pode almoçar, pode jantar. Então você já economiza bastante, pelo menos nesse quesito, né, de subsistência, né? Porque o almoço e a janta do RU é uma delícia. Tiago, fala o que é RU. O pessoal não vai entender, não. RU, gente, é o restaurante universitário. Então, quando vocês forem para a faculdade, é só pergunta, onde é que é o RU? É o restaurante universitário. E todo dia, né, durante a semana, eles mudam o cardápio, é bem variado, é Uma muito, delícia, né? é uma delícia. E o preço também é uma delícia. Tem Pode, pergunta aí, Tiago. Qualquer ó, pessoa pode comer no RU? geralmente, pelo menos até um tempo atrás, eles estavam deixando pessoas fora, né, da comunidade da UFO almoçar. Agora não pode mais. Agora só pode almoçar dentro do restaurante alunos, professores e técnicos. Então são pessoas que são ligadas ao quadro da universidade. Só essas pessoas têm Mas é direito baratinho, não é, Tiago? Naquela época a gente pagava R$ 3, não é a isso? R$ 3. Você que era bolsista também pagava? Pagava, O mesmo pagava. valor? R$ 3? R$ 3. Gente, mas é assim, um valor bem simbólico, porque assim, você come praticamente à vontade. O suco lá, suco natural, não era, Tiago? Eu adorava o de tamarindo, e aí você tomava suco à vontade, só que eu acho que era uma vez só no bandejão, não é? Era um Isso. bandejão, não é isso? Uma vez. Detalhe, quando você tinha que escolher, eles tinham uma restrição. Se você fosse comer a carne, você só podia comer a carne uma vez, não podia repetir mais. Agora, se fosse sal, Ah, não, peraí. Mas podia repetir as outras coisas, Thiago? Eu não me lembro, podia, mas as só outras a coisas carne que não. podia repetir? Só a carne que não. Ah, e tinha omelete, outras opções para quem era Tinha, eles têm as vegetariano também, opções né? carnívoras e as opções vegetarianas. Eles fazem bem equilibrado o cardápio ali, é bem gostoso. Gente, o Tiago morava em frente à UFO. Tiago, como é que você conseguiu uma localização tão boa? E outra coisa, você dividiu o apartamento com alguém? Pelo que eu me lembro, eu acho que não. E Uhum. por que dessa decisão de não dividir? Explica aí para os meninos que querem morar fora. Vai lá. Beleza. Eu achei assim que eu sou um ratinho de internet, né? Eu sou fuçador, vou fuçando na internet, vou pesquisando, né? Lugares próximos, né? A UFO, para eu não precisar me deslocar tanto. Até porque na época eu não fui de carro, então eu podia depender de ônibus ou, né, do famoso P2, né? Então eu fui procurando, né, lugares, né, de preferência próximos à universidade pela questão do deslocamento. E para minha sorte, eu consegui aquele apartamento de frente para a universidade, então era só soltar um punzinho que eu estava lá na frente e tava lá de boa. Aí, claro, eu optei por morar sozinho porque eu sou um cara assim que gosta de ficar mais concentrado, eu gosto de ficar sozinho, não que eu seja, né, introvertido, antissocial, muito pelo contrário. Eu sei que assim, lá no prédio onde eu morava, tinham pessoas que dividiam, tinha uma família morando lá também, mas a maioria era tudo estudante que morava sempre sozinho, mas os pais sempre iam lá nos fins de semana ou eles iam para casa. Então era super tranquilo ali o prédio onde eu morava. E os vizinhos também, né? Meus vizinhos também eram ótimos. A gente conversava, às vezes, dependendo, dava a chave do apartamento para ficar cuidando, para não deixar com outra pessoa. E existe uma grande confiança, até porque, como éramos colegas todos da UFO, então era fácil todo mundo se encontrar.
Só que, claro, nós não tínhamos muitas amizades ali no prédio, porque cada um era de um curso, cada um tinha o seu grupo, e eu era o único doutor ali perdido no meio. Então o pessoal ficava até meio sem graça de conversar comigo. Aí eu falei, não, a gente pode falar até bobeira, que eu quero falar bobeira porque eu tô cansado de falar de Shakespeare, eu não aguento mais, né? Tiago, a Erika está perguntando aí, olha, você conseguiu, né, morar sozinho, de frente para a UFO, aí, mas e o valor? Isso não ficou assim muito mais caro para você? Como é que você lidou com essa questão financeira, assim? Essa questão financeira, gente, me ajudou muito no sentido do seguinte, a minha família tem uma condição financeira boa, então me ajudou muito, né, a custear o aluguel e também, assim, como eu ganhei a bolsa de pesquisa, a bolsa também quebrava um baita galho. Então, sempre que eu precisava, passava algum aperto, eu ligava no banco aqui chamado Família e pedia um help. Tiago, a bolsa do doutorado era qual o valor, hein? 2.200. 2.200. E na graduação existem essas bolsas também, por exemplo, os meninos, se eles passarem na UFO, por exemplo, é possível eles conseguirem bolsa também ou é só mestrado, doutorado que dá isso? Não, para eles que vão fazer uma graduação, eles podem conseguir bolsas a partir do segundo semestre ou do segundo ano. Depende muito da universidade, né? Vocês podem ter essas bolsas de auxílio estudantil, né, que é para ajudar com o deslocamento do ônibus. O RU, vocês têm acesso normal, só fazer a carteirinha. E vocês podem ter bolsas de iniciação científica ou bolsas de PIBID, que é bolsa de iniciação à docência. Essa bolsa, geralmente, ela gira em torno de R$ 400, se eu não estou enganado. Pelo menos que eu saiba, ainda não teve reajuste. Mas assim, R$ 400, pelo menos já quebra um bom galho. E nesse apartamento onde eu morava, eu precisava toda hora ligar para minha família, porque às vezes a bolsa não comportava, porque realmente o custo de vida de Uberlândia é muito caro. E o E aluguel que você pagava era qual o valor, Tiago? foi aumentando, né, aos poucos. Quando eu entrei, eu pagava 650 já com o condomínio incluso. Quando eu fui embora, eu estava pagando 1.100. Então, assim, gente, depende muito. Quando vocês forem procurar apartamento, kitnet, veja o seguinte: o que está incluso dentro do aluguel? Se tem a água inclusa, se a energia está inclusa. As taxas de PTU, geralmente, elas vêm inclusas também. Ali no prédio onde eu morava, como era condomínio, né? Então, o IPTU era dividido em 6 parcelas. Então, tinha lá o valor do aluguel e um valor X, né, da parcela do IPTU. Ali eu só tinha a água inclusa. Então, a minha energia variava muito. Às vezes eu pagava só uma taxa mínima, porque às vezes eu ficava muito lá na universidade e tal. Então, eu pagava às vezes 30, 50, dependendo. Às vezes já cheguei um pouco até R$ 100, porque eu fiquei altas horas, né, estudando, fazendo aquela coisa, vendo série também, porque eu sou desses. Eu também ninguém é de ferro. Depois você indica pra gente algumas séries aí, Tiago, Ah, boas. Depois ah, você indica pra gente algumas séries boas. sim, com certeza. Tranquilo. Então, assim, essa questão de morar fora pesa muito, gente, tanto pela questão da localização, né, da casa, do apartamento, da república, e a própria questão do aluguel. Tem que ver exatamente o que está incluso, né? Se tem água e energia inclusa, já é, né, uma boa economia que vocês fazem. Então, o que vocês vão consumir ali praticamente seria o almoço e a janta na universidade, e me parece também, na época que eu lembro, quem tinha bolsa de auxílio estudantil, só essa bolsa, iniciação científica não contava. Quem tinha bolsa de auxílio estudantil na UFO tinha direito ao café da manhã no RU. Ah, é? Aham, tinha esse direito. Olha só quantas regalias que vocês vão ter entrando na universidade, gente. Então, Ô, realmente. Tiago, mas uma outra coisa aqui. Vamos pensar aí que você tinha aí o almoço e a janta. Era diferente a sua casa, então estava tranquilo. E a volta do dia, você mesmo fazia seus lanches, você, sei lá, Uhum. pedia? Como é que você se virava final de semana, por exemplo?
Final de semana, gente, universitário gosta muito de barzinho, né? Então é sagrado rolar um barzinho. Não, não incentive, Tiago. Não Tá, incentive. então vamos para um karaokê que a gente ganha mais, né? Que a gente vai sair ao gogó. É, ó, geralmente assim, quando eu não estava assim totalmente satisfeito, né, com a janta e tal, gente, às vezes eu pedia um lanche, às vezes, dependendo do vizinho, chamava para comer na casa, então, no apartamento. Então, Fila boia, Tiago. Que decepção, Tiago. Você era fila boia. mas isso nunca aconteceu, então tá tranquilo. Olha, nem para Copa o pessoal me convidava para assistir. Olha, o pessoal me excluía de assistir Copa. Mas você saía muito, assim, à noite, nos finais de semana, nos barzinhos? Mas tem muito barzinho perto da UFA, não tem? Tem. O mais conhecido, ó, já fazendo propaganda aqui, é o Barzinho da Dona Antônia. É um lugar bem gostoso, né? Serve petiscos, né? A bebida é bem gostosa. Para quem gosta assim de restaurante, também tem alguns restaurantes ali perto da universidade, mas vocês precisam se deslocar, né, com Uber ou dependendo quem tem carro, vai junto, rateia a gasolina. Tinha o posto ali do lado do meu prédio, agora não existe mais, porque parecia que era esquema de laranja. Você acredita, Andréia? Aquele posto não existe mais? Não, inventaram que tinha esquema de laranja ali dentro. Ah, mesmo? Aham. É porque assim, eu terminei o doutorado e, na verdade, nem terminei, né? Depois que a gente entra naquela fase de pesquisa, a gente quase não vai à UFO mais, né? E você ainda ficou lá um tempo, até o final, não é? Você ficou morando lá até o final da pesquisa, não foi, Tiago? Fiquei. Na verdade, eu fiquei até 2018, né, em novembro, não esqueço até hoje. Eu fiquei em novembro de 2018 por conta do tratamento do meu pai, né, que meu pai estava se tratando de um câncer e tal, e aí a minha cabeça já estava a 1000 por hora, né, defesa chegando, o meu orientador mais enrolado do que tudo, coitado, porque ele era o coordenador também do programa. Então, assim, eu ficava na cola dele pedindo assim, Ivan, cadê? Eu preciso da leitura do texto, como é que tá? E por aí vai, aquela coisa. Acontece, viu, gente? É porque o orientador pegando o pé do aluno, mas dependendo do orientador, quando ele não leva as coisas assim tão a sério, vai enrolando, é o aluno que tem que pegar no pé do orientador, né, Tiago? É, é assim, gente. Vocês têm que escolher bem seus orientadores, viu? Porque tem professor que realmente está lá para ajudar, te ajudar a fazer a crescer, né? Ser um bom pesquisador. Mas tem professor que, tipo assim, eu só tô com esse aluno aqui porque ele é bom. E detalhe, para nós que somos professores da academia, quanto mais alunos a gente tem para orientar de iniciação científica, de PIBID, ou de mestrado, de doutorado, a gente ganha pontos disso depois na questão da progressão. Então, quanto mais alunos que a gente tem, para a gente é melhor por questão de pontos. Mas, claro, a maioria ali dos professores, pelo menos os que eu conheci tanto na UFO como em Santa Catarina, onde eu fiz o meu mestrado, em Florianópolis, a maioria só tá ali, tipo, eu sou o bambambam, né? Tipo, eu sou o cara, ninguém é melhor do que eu tô com fulano, né? Tô com o Thiago e com a Andrea, que são ótimos, os dois vão me render pontinhos, né? E eles, Vamos publicar artigos e colocar o nome deles, né, Tiago? claro, detalhe, Né? e isso, os professores, A gente fazia os artigos e aí, gente, a gente mandava para o professor e aí ele acrescentava o nome, gente, e publicava com ele não escrevia nenhuma linha e no entanto a gente tinha, como era orientando, a gente tinha que colocar o nome dele. Pode uma coisa dessa, gente? Né, Tiago? pois é, um absurdo. A gente que carrega o programa nas costas, né? Praticamente, né, nesses 4 anos, o cara só vai lá dar uma canetada, ó, assinei, orientei, tá aprovado lá bonitinho. Mas É assim, verdade. a Andrea e eu tivemos orientadores bons que ajudaram muito a gente. Ela teve o Luiz Humberto e eu tive o Ivan, que na época era o É. coordenador do programa. Então, assim, a Andrea pode falar depois do Luiz Humberto, né, e tal. Do Ivan, eu só reclamava muito porque às vezes ele demorava semanas para me devolver o texto. Tipo, hoje eu tive a reunião com ele. Então, tipo,
Eu saía da sala dele, né, com 1000 ideias, já fazia as anotações do texto que ele pedia, aquela coisa. Outra coisa também é muito interessante vocês fazerem, gente. Marquem as reuniões com seus orientadores. É interessante, porque assim vocês não perdem o fio da meada durante o desenvolvimento da pesquisa. E o Ivan, coitado, ele estava orientando aluno de graduação, estava me orientando no doutorado, não somente eu, mas ele tinha outros alunos também. Ele coordenava o ISF também, que era aquele programa Idiomas Sem Fronteiras. E então, assim, para ele que era professor, então, assim, ele tinha que cumprir, né, uma carga de 40 horas distribuídas com todas essas atividades. E tem vezes que o cara não dá conta. É complicado. Então, assim, como aí alguém perguntou aqui, como cobrar sem parecer que está cobrando? Gente, não tem como, tem que cobrar. Não tem como. Você fala assim, professor, eu queria então fazer uma horinha, né? Tipo uma meia hora. Só que assim, essa meia hora vira 2, vira 3, o que é ótimo, né? E aí o negócio rende. Outra coisa, eu tive o prazer do Ivan de ele me deixar gravar as reuniões, porque às vezes eu saía da UFO com as Mais ideias desorientado. mais desorientado do que tudo. Então eu gravava com o consentimento dele, claro, né, para poder escrever melhor a minha tese. Então, eu sou muito grato ao Ivan, né, por essa fase, porque também a cabeça fica a mil preocupações, muita coisa acontecendo, né? Tem a reunião que está acontecendo ali, você não sabe qual que é a reação do cara quando ele vai ler o seu texto. É assim, você fica tenso a mil. E alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu até ver aqui no chat. A Érica. Ó, Érica, depende muito. O tempo para trabalhar sobre isso, sobre a questão do extra, é possível desde que você não fale para os seus pares. O que são seus pares? Os seus coleguinhas do grupinho. Porque se você fala que você está fazendo um bico, está fazendo um extra, alguém vai lá, te denuncia e você perde a bolsa e você ainda precisa responder um processo administrativo por conta disso. Porque o que, que acontece? Quando você ganha uma bolsa dessa de financiamento, seja, né, de PIBIC, de PIBID ou de mestrado, doutorado, a cláusula está ali bem clara, é dedicação exclusiva. Não tem. Gente, por isso que eu nunca ganhei essas bolsas, eu tive que trabalhar e estudar. Tiago, eu nunca ganhei. Aliás, minto, na graduação, eu ganhei uma bolsa. Eu lembro que eu ganhava R$ 250 por mês para desenvolver um projeto pela FAPEMIG, financiado pela FAPEMIG, uma pesquisa. Mas depois, nunca mais, porque não pode trabalhar para ganhar essas bolsas, né? No mestrado, eu nem tentei concorrer, porque tinha uma cláusula lá que se a pessoa trabalhar, ela não pode ganhar a bolsa. Viu, gente? Aí você escolheu. Bico tem como, não tem, Tiago? Bico, assim, você faz bico. No caso do Tiago, teve uma época que você pegou umas aulas de inglês numa escola, não foi, Tiago? Conta para os meninos aí. Antes de eu conseguir a bolsa, porque eu e a André passamos por um certo tumulto, né, que a gente quase perdeu a seleção do doutorado por causa de uma dita cuja, e por incrível que pareça, ela ainda não defendeu o doutorado, A Rosana não defendeu? ainda não. Outros colegas defenderam, mas ela ainda não, e ela é do Ivan. Então, assim, como eu fiquei assim muito desnorteado, porque tipo, eu tinha feito toda a minha mudança. Detalhe, eu tinha passado aqui em Dourados, na Universidade Estadual, como professor contratado, que é o mesmo que o professor substituto. Então, assim, eu larguei a universidade para eu poder vir para Uberlândia fazer o doutorado. E aí me acontece esse episódio de que, ó, vai ser anulado o processo seletivo porque alguém fez uma denúncia e por aí vai. E aí, né, todo mundo desconcertado. Eu, principalmente, porque eu era de fora. Acho que eu era o único de fora, porque a maioria era tudo da região ali, né, dali de Uberlândia. A Andréia era de Patos, a maioria era de Uberlândia. Acho que tinha o Bruno, que era de Goiás, mas ele parece que tinha parentes aqui e tal, então ele não foi tão prejudicado. Mas eu fui mais prejudicado por conta que eu justamente eu saí
de um estado, né, de uma possível carreira que eu tinha passado num concurso lá como substituto, larguei, fui para Uberlândia, passei no doutorado, tal, bonitinho, e ainda falaram que a gente ainda não poderia ter bolsa. Então, meu sufoco piorou ainda mais. Pagando aluguel, aquela coisa. Então, para eu conseguir tentar me virar nos 30, até tentar resolver essa questão, eu fui trabalhando numa escola de idiomas, uma franquia, lá em Uberlândia. Eu fiquei só 2 meses ali na escola. Só que assim, eu falava que eu estava indo pro meu. Como é que a gente fala? Ah, eu não vou lembrar agora a expressão. Mas assim, eu falava que eu estava no meu trabalho escravo porque, tipo, eu fazia 44 horas por semana. Credo. Então, vocês imaginam, gente, a jornada normal de um professor é sempre 40 ou 20. A escola me dava 44, porque eu tinha que pegar as aulas de outros professores, ainda tinha as minhas turmas, ainda tinha que fazer o horário aula. Detalhe, dependendo, a escola não deixava eu levar o material para casa. Eu não podia levar o material para casa para fazer consulta, alguma coisa. A gente fazia tudo no espaço da escola. Um trabalho escravo mesmo, hein? E ganhava mal. Eu ganhava, acho que com essa brincadeira aí, eu ganhava acho que 730, alguma Credo, coisa assim. Thiago. Credo, Aham. meu professor de inglês eu achava que ganhava muito mais. Mas a escola pagava mal. Infelizmente, a escola pagava mal. Mas, ô, Eu fi- Tiago, com relação à pergunta da Érica, vamos pensar assim que ela não esteja ganhando bolsa. Vamos pensar Uhum, que ela não esteja ganhando tá. bolsa e ela quer adquirir uma renda pequena, mas Sim. para ela se Aham. manter, para não explorar tanto da família. Acho que eu usei o termo explorar errado, né, gente? Enfim, para não É. sobrecarregar a família, né? Uhum. Sim, acho que ela quis dizer isso. Sobra tempo para isso, depende muito do curso, convém a pessoa fazer uns bicos ou não, convém ela passar uns apertos, se dedicar mais ao curso. O que você sugeria, no caso, para uma pessoa que queira pegar uns Uhum. bicos, mas de modo que isso talvez não prejudique? Entendi. Ou não tem como, a pessoa tem que optar. Olha, são as duas escolhas, são dois pesos, duas medidas. Na verdade, é bem isso, são dois pesos, duas medidas. Mas o que eu sugiro, por exemplo, você tentou a seleção de bolsa de PIBIC ou de PIBIC, não conseguiu e quer tentar fazer, né, um extra, alguma coisinha? Pode, não tem problema, desde que, presta atenção nessa condição, desde que isso não sobrecarregue você e as suas atividades durante o decorrer do seu curso, porque você também tem que cumprir uma carga horária dentro do curso, né? São as disciplinas, a apresentação de trabalhos, as reuniões do grupo de pesquisa, mas aí depende muito da pessoa, né? Infelizmente são dois pesos, duas medidas, mas quem realmente quiser tentar fazer um extra assim, não, dependendo assim, eu vou trabalhar, sei lá, de garçonete aqui num barzinho, beleza. Desde que você faça uma carga horária pequena, sei lá, tipo 3, 4 horas, dependendo do curso que você faz, não pode te sobrecarregar, porque você também precisa ter o seu horário pessoal para estudo e tal, tentar conciliar as duas coisas. Eu tive colegas que fizeram isso e conseguiram, faziam um curso integral na graduação e ainda conseguiram manter, né, ficar na média dentro do curso. Mas depende muito da pessoa, da sua dedicação e Da tudo pessoa. mais. E sim, realmente é Disciplina, uma né, disciplina, Tiago? não tem como. Tiago, outra coisa aqui, olha, que eu estava lendo no chat, me veio à cabeça. Não, antes disso, tem a Isadora. Federal tem muito curso integrado. Integral, eu acho. Uma federal. Ah, curso integral. Ah, tá, sim, tem muito curso integral. Depende do curso, né? Depende do curso. A pergunta que eu ia fazer, Tiago, é a seguinte: alguns alunos nossos ali do IEF, eles são incentivados a desenvolver projetos de pesquisa e projetos de extensão.
Nessa turma mesmo, tem a Gabi, que desenvolve pesquisa. Quem mais, gente, está desenvolvendo pesquisa, especialmente pesquisa? Tem a Gabi, quem mais desenvolve pesquisa, hein? A Sim. Maíra, o João Pedro, a Sofia, aí tá vendo? E a Érica. São alguns alunos que já estão desenvolvendo pesquisa. E para ganhar bolsa na universidade, eles olham muito o Lattes, não olha? É um dos requisitos para que a pessoa chegue à frente dos colegas. Vamos pensar que tem uma turma de 60 alunos, 50, não sei quantos alunos, Uhum. mas vamos pensar que tem 60 alunos que passaram para o curso de medicina. E aí vamos pensar que tem a Érica ali no meio, tem o João, tem a Maíra. Eles vão sair à frente na busca dessa bolsa. De que modo que eles podem plantar hoje a sementinha para eles ganharem a bolsa lá na frente? Boa pergunta. Gente, o currículo Lattes, ele é o currículo acadêmico. Vocês podem fazer ele agora se vocês quiserem. Tem um site lá do CNPq que vocês podem criar. Podem vincular tudo que vocês estão fazendo, né? Desde as participações de eventos, o nome dos projetos. Pode vincular tudo. Porque o que que acontece? Na hora, por exemplo, para quem está na graduação, no caso, vocês que estão saindo do Instituto Federal, como a Andrea falou, vocês fazem muitas pesquisas, ensino e extensão, né? Isso é um diferencial na hora, porque na hora que os professores, orientadores ou a comissão, né, for analisar o currículo e ver que teve pesquisa sobre determinado assunto durante o período do ensino médio, dá um ponto a mais. É um grande diferencial. Então, façam pesquisas. Por exemplo, a Andrea publica muitos livros dos gêneros textuais aí do IFTM. É verdade. Capítulo de livro conta, gente. É ótimo. Ô, Isso é uma... Tiago, quando eu falo para os meninos, é que essa turma, Tiago, essa turma entrou no ano passado, né? O ano passado foi 2019. Uhum. E os livros que eu publiquei, assim, de coletânea de gênero, foi um em 2015 e um em 2017. Aí eu não tive prazo de fazer com eles ainda não, essa coletânea. Mas quando eu falo para os meninos que um poema Uhum. publicado dentro de uma coletânea é um capítulo, eles falam assim, mas um poema é um capítulo de livro? Explica para esses meninos, eles não acreditam não, Tiago. Conta, gente, porque olha só, o nome do livro da Andrea, Gêneros Textuais, né, dentro do IFTM. O que que é gênero textual? São vários tipos, né, de textos que vocês vão escrever. Haikai, histórias em quadrinhos, poema, poesia, crônica, texto dramático, né, por exemplo. Tá tudo imbricado. E é capítulo de livro, sim. Por quê? De acordo com as normas lá da Biblioteca Nacional, que agora não é ela que fornece mais o ISBN, que é o número do registro do livro, agora é uma outra empresa, né, terceirizada, mas a regra geral é a seguinte: a Andrea organizou um livro, né, independente do tema. Se ela falou que é gênero textual, então se pressupõe, na hora de ler a ficha catalográfica do livro, vai estar mencionando, tá lá indicando gêneros textuais, gêneros literários, gêneros artísticos e tal, porque existem códigos, né? Existe um código para isso, né? E se vocês integraram o texto de vocês no livro dela, ele conta como capítulo sim, porque vai estar lá marcado dentro do livro a página, né, de início e a página final. Conta sim como capítulo de livro. Tiago, me corrija se eu estiver errada. E capítulo de livro tem mais ou menos quase o mesmo peso do que um livro, não é? Gente, olha, a coisa tá tão diversificada que até se Andréia, de uns tempos para cá, eu estava vendo uns concursos, tem até capítulo de livro e livro pesando mais que artigo. E assim, Pois é. a gente que é pesquisador e tal, a gente sofre, né? Tem que escrever um artigo, né? Publicar um capítulo de livro, né? Esperar que eles aceitem, fazer as É, correções. é todo um trâmite ali, gente. Olha, dá dor de cabeça. E detalhe, quando a gente é parecerista, quando a gente é avaliador, né, desses materiais, eles dão tipo 15 dias para a gente ler, às vezes uma semana. Então, É assim, verdade. eu sou muito convidado a ser parecerista de revistas, né? Porque vocês podem fazer o cadastro de vocês nas revistas e marcar as áreas de especialidade que vocês querem avaliar. Aí, quando surgir, o editor geral da revista encaminha o texto para avaliação de vocês.
eu tô tendo que recusar muito texto, porque assim, eu tô sobrecarregado de muita coisa. Pelo menos esse ano. Tiago, você está trabalhando em qual universidade? Eu não contei para os meninos, assim, não tem, é muita informação, né? Você está dando aula em qual universidade atualmente? Tá. Eu tô dando aula aqui na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS. Aqui é o campus sede, que fica em Dourados, mas ela tem outros campi, né? Tem algumas cidades do interior que tem. A capital, Campo Grande, também tem a UEMS ali, tem alguns cursos. Só que assim, a gente vê que geralmente os campi, né, dependendo da universidade, eles atendem muito à realidade geográfica da cidade. Por exemplo, Dourados, nós temos aqui dos cursos, nós temos as letras, né, português e espanhol, por conta da fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Não Nós tem temos, inglês? Letras tem, português e inglês? tem, tem, Tem também, tem. entendi. Uhum. Nós temos letras português e inglês por conta que existe, né, uma demanda, né, de professores de língua inglesa, tanto na rede privada como na rede pública. Nós temos pedagogia, temos agronomia, direito, engenharia sanitária e ambiental, engenharia química, química industrial, administração, turismo. O que mais que a gente tem? Outra coisa, Tiago, e tem diferença de universidade estadual para universidade federal ou é tudo universidade? E emendando a pergunta, alguns alunos meus, eles estão na dúvida se vão para fora fazer universidade ou se ficam na própria cidade para ter o conforto de não sair de casa, só porque em Patos, aí tem que pagar a faculdade. E aí? O que você sugere para esses meninos? Meninos, vão para as universidades públicas, que aí vocês não têm muito gasto, tá? Não vão para faculdade particular, não. Eu sei que a André estudou numa particular, na Unipan, eu sei disso, mas ela estava na cidade dela, então ela não teve esse problema de se deslocar. Mas assim, gente, vão para as universidades públicas, não desmerecendo as particulares. Existem particulares que são ótimas, também tem particulares ali que a gente vê que realmente, né, estão penando bastante na qualidade dos cursos. Mas o que que eu sugiro? Vamos supor, vocês vão estudar em Uberlândia, seja na Unitri, ou na UFO, na Uniub, né, que são as universidades que tem ali em Uberlândia. A Pitágoras, acho que tem lá também, se eu não estou enganado. Se vocês querem ficar em casa e querem se deslocar só para ir estudar, existe essa possibilidade, mas aí vocês têm que conversar com a prefeitura para ela tentar disponibilizar um ônibus para levar vocês para as universidades. Porque tem universidade que faz isso. Não, Tiago, mas Patos, a próxima universidade que tem, é mais próxima é a UFO. Não Uhum, daria para ir e voltar. Aí teria que optar mesmo. Eu acho que ir, ficar em Repúblico, na casa de parentes, né? uhum. Tem a UFV também. Isso, tem a UFV Campus Rio Paranaíba, que é em torno de 1h30. Eu acho que para a UFV talvez, mas pensa, ir e voltar todos os dias uma hora? 1h30 de viagem, eu não sei. O Uhum. que você sugere, então? Assim, porque eu acho que quando se fosse PO, né, Presidente Olegário, pertinho, a prefeitura poderia liberar um ônibus e tudo mais. Mas se a pessoa não tem esse recurso e tem que decidir, o que você sugere para essa pessoa, hein? Ai, aí você me pegou legal, hein, Andréia? Agora eu quero. Eles me fizeram essa pergunta aqui, eu falei assim, gente, deixa eu ver. Olha, gente, faz um esforcinho aí, faz uma poupancinha, né? Porque, assim, eu sempre digo para as pessoas, assim, quando elas chegam nessa etapa, assim, principalmente para vocês que são jovens, né, adolescentes, vocês têm um desejo muito imediato de ingressar na faculdade. Mas, às vezes, o que que acontece? Chega aquele momento que às vezes vocês têm que abdicar, né, abrir mão de alguma coisa para atender outra. Eu digo assim, principalmente para quem está prestando os vestibulares. Eu falo que eu sempre coloco na cabeça, pelo menos dos meus sobrinhos e de amigos meus que querem fazer faculdade. Gente, se vocês não passaram no vestibular esse ano, vocês não perderam um ano, vocês ganharam mais um ano para poder amadurecer ainda mais a leitura crítica, né, o aperfeiçoamento de vocês naquelas áreas que vocês têm um certo déficit. Podem conversar com os professores, eu tenho certeza que os professores aí do IFTM, que eu conheço, né, a Andrea,
o Joaquim, entre outros. Eu tenho certeza que eles vão estar com as portas abertas para dar orientações para vocês, para tudo. Agora, alguém perguntou aqui sobre a pressão dos pais. Gente, é uma questão muito delicada essa questão da pressão da família, porque você imagina o histórico da família, né? Dependendo, às vezes, os pais ou os avós frequentaram, sei lá, tipo, só a terceira ou a quarta série, ou os pais também chegaram nessa trajetória, mas aí tiveram que largar os estudos para trabalhar, porque eles eram de um contexto completamente diferente do nosso, né? E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: existe muito um choque de gerações. Não é porque a geração dos pais de vocês funcionou daquele jeito que vai funcionar na de vocês. Tem que tomar muito cuidado, porque, assim, claro, quando eles estudavam, possivelmente não tinham muitas universidades ou muitas escolas para eles poderem estudar. Às vezes, alguns iam até para internato, né, para seminários, estudar. Tinha uma formação até que bem consolidada, mas ficou por isso mesmo. Mas assim, se vocês têm esses desejos de se aperfeiçoarem, de serem alguém na vida, de terem uma grande projeção pessoal, profissional, mas que seja que, na verdade, o ponto de partida tem que vir de você e não do seu ciclo, aí sim que você ganha o curso, que você ganha o seu devido reconhecimento. Porque o que acontece? Tem gente que vai lá e tipo assim, passei em medicina, tá, beleza. Tô lá cursando medicina, mas eu tô vendo que não é o que eu quero, mas era o sonho do meu pai, do meu avô, da minha mãe, aquela coisa. Gente, é preciso ter uma consciência, principalmente dos adultos, os adultos principalmente, né? Vocês já são mais conscientes por conta que vocês já estão num instituto federal, os professores já estão abrindo, né, o senso crítico para vocês sobre a realidade, aquela coisa. E claro que o universo familiar é um pouquinho mais limitado por conta do contexto histórico de cada um. Mas é preciso, assim, nem que seja uma hora, né, conversar com os professores aí, Andréia, de fazer uma palestra de conscientização sobre o que é essa jornada acadêmica, para que eles possam entender que agora é a vez dos filhos deles, é a vez dos netos, é a vez de todo mundo. Se eles quiserem também voltar aos estudos, eles também podem. Eles não vão É perder verdade. tempo, né, gente? Tudo é ganho, entendeu? Super apoiado, Tiago. Quem será que poderia dar essa palestra, né, gente? Vocês têm alguma ideia aí desse palestrante? Ai, Tiago, nosso tempo está acabando. Eu nem vi o tempo passar, Tiago. Oh, meu Deus. Meninos, vocês têm, assim, uma última pergunta, sei lá, algumas considerações. O que vocês acharam da presença do Tiago aqui? O Tiago é um fofo. Eu não falei que ele era fofo, bonito? Tem os olhos claros, gente, né? E agora tá malhando, tá ficando bonitão também, portão. A gente ajudou vocês, eles estavam no labuta outro dia, fui dar aula, Tiago. E aí eles começaram a me perguntar sobre essas indecisões, nada a ver com português isso, né? Aham. Aí eu respondi o que eu consegui, eu falei assim, gente, depois eu pensei, gente, Tiago seria a pessoa mais indicada, porque você tem muita experiência nessa jornada de morar fora, enfim, de... Ah, você já passou por muita coisa, né, Tiago? Passei. Nossa, continuo passando, mas é aprendizado, né? E quem sabe, né, gente, ano que vem, se a pandemia passar, eu faço uma visita aí para vocês, vai ser um prazerzão rever vocês, conhecer vocês. Quem sabe eu dou um curso também sobre o Shakespeare, porque é o que eu estudo e tal. Então vai ser um prazerzão falar com vocês. Se não, eu faço o curso com vocês aqui no Moodle também, que a gente está vendo agora, de um certo momento, existem prós e contras, né? Existe essa possibilidade, né, de uma certa aproximação dentro do virtual, mas também existe esse distanciamento, porque não é a mesma coisa que você tá lá vendo as Não pessoas é, né? interagindo, sentindo o calor humano, aquela coisa, Eu gosto de né? apertar, abraçar, vem cá, né?
E aí, gente, quando vocês precisarem conversar alguma coisa, eu também estou à disposição. Eu passo o meu e-mail para vocês e tal. A Andrea tem meu contato, tá tranquilo. Ah, peraí, deixa só, antes de... Passa aí, Tiago, coloca no chat aí seu Aham, contato, os meninos entrarem. tá, eu vou passar aqui. Eu só vou procurar também o espetáculo da Turma da Mônica para eles. Eu acho que eles vão adorar, Tá certo? bom. Eu vou passar o link aqui e aí vocês se divirtam vendo a Turma da Mônica interpretando Romeu e Julieta. Vocês vão adorar, tá? Só vou procurar aqui. Eu sou suspeito porque eu estudei isso, mas também é porque é uma coisa que me dá prazer. Estudar a Turma da Mônica é uma delícia. Então, peraí, deixa eu ver se eu acho. É esse aqui. Não, Tiago, Oi. perguntinha discreta, Tiago. Você Hã? está amando? Perguntinha discreta. Você está amando? Não, tô solteiro. Tá solteiro? Tô. Tá escolhendo, tá certinho? Tá certinho, tem que escolher bem mesmo. Gente, eu passei o link para vocês aí do espetáculo, tá? Eu vou passar aqui para vocês o meu e-mail também, para vocês conversarem se precisar. Meu WhatsApp também, eu vou estar à disposição. Às vezes eu demoro para responder, porque eu estou fazendo 300 mil coisas, mas eu respondo, tá? Érica, realmente tem tempo de amar. Vou te dar uma dica. Namore alguém que é do seu curso, tá? Que aí você não tem estresse. Que aí você sofre junto, né, com as notas, sofre com os professores, sofre de tudo. Pega alguém que é do curso. Não vai namorar, por exemplo, sei lá, você está querendo fazer biologia. Não vá namorar alguém da matemática, porque você não vai entender, né? Não vai entender nada. Porque o cara assim, ah, é porque eu errei um cálculo, aquela coisa, você fala, mas eu tentei dissecar um sapo, deu errado e não sei o quê. Não vai confluir. Namore quem é do seu curso. A dica funciona. Namora junto, sofre junto e detalhe, forma junto. Quem sabe até já sai noivo, casado, bonitinho, né? Já fica aí a Ai, dica. Tiago. Tiago, nosso tempo acabou, nem que coisa, né? Muito obrigada, Tiago. Obrigada de coração mesmo. Vou tentar ver se eu consigo um certificado para você dessa Tá, palestra que você deu aqui para os meninos, tá? Vou ver lá beleza. com a menina da extensão e entre em contato com você novamente, tá bom? Imagina. Ó, ai, obrigada, Tiago. Eu queria ficar, como se diz, o dia todo aqui falando com você. Os meninos também, mas eles têm que almoçar. A Isadora falou, minha prima fazendo curso na UFMG, o namorado em Brasília acabou, e aí subiu a mensagem aqui, acabou o quê? Acabou em menos de um ano, é verdade, tá vendo? Viu? Tiago, esse seu conselho aí foi, ó, Vai dar genial. certo. Cola que dá certo. Pena Cola que que eu tem não, sucesso. pena que, pena que eu não ouvi isso, né, antes, enfim. Ah, mas você tá com o Júnior é daí da sua cidade, deu certo. Vocês, gente, casal modelo. Não, Gente, casal eu modelo de falei perfeição. antes das... Tiago, eu tô falando antes das cabeçadas, né? Ah, Agora não. Pena que eu não ouvi isso, lá com meus 16 aninhos, entendeu? gente, mas Gente, com aproveita. Deus, então. Gente, Ah? casalzinho 20, Andréia e Júnior, casalzinho mais lindo que eu já vi na face da Terra. Eu ainda não conheci o Júnior, mas quando aparecer aí eu vou encher o saco dele, pode ter certeza. Ah, eu sou suspeita para falar. Tô igual você com a turma da Mônica aí, do Romeu e Julieta. Viu? Eu sou suspeita para. Ah, o Júnior é tudo de bom, gente. Não tem nada a falar do Júnior, não. Uma gracinha aí. Por dentro e por fora. Ai, gente, parabéns, muito obrigada. Tiago, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, viu, meninos? É um convite super especial. Por enquanto, vai ser só para a turma de vocês mesmo. Sei que a vida do Tiago é muito corrida, mas ele tirou um tempinho aqui para esclarecer um pouquinho para Sintam-se vocês aí, né, da experiência dele. privilegiados. Sintam-se Não é, privilegiados, Tiago? gente. Olha só, tive que abrir um Mas horário da ele minha agenda para vocês. Ó, vocês são privilegiados, não vão falar foi, para os foi, Tiago. outros. Não, é segredinho nosso aqui, né, Tiago? Claro. Obrigada, Tiago, tá? Imagina, Eu André, eu que vou agradeço o desligar aqui, fica convite. com Deus, Eu tá? também. Beijo. Até mais. Um Tchau, beijão. gente. Um Com abraço a Deus, todos. viu? Tchau, tchau. Oh, tchau.